Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal. Você confere aqui, é claro, na TV Justiça. É o Plenárias, que já começou. Hoje com os principais momentos das sessões dos dias 10 e 11 de abril de 2019. Karina, uma semana com uma variedade de temas que demonstra aquela questão que se fala a respeito do próprio papel do Supremo Tribunal Federal. A gente teve Código de Trânsito, cartórios, Lei de Responsabilidade Fiscal do Futebol. Estatuto do Torcedor, Código Brasileiro de Trânsito, como você disse, contratos de trabalho, ações envolvendo operadoras de telefonia fixa e celular, segurança pública, enfim, uma semana realmente com muitos julgamentos realizados, principalmente na quinta-feira, quando na presidência estava o ministro Celso de Mello, decano da Corte, em que várias listas foram chamadas dos ministros e diversas ações diretas de inconstitucionalidade sendo julgadas, algumas declarando a inconstitucionalidade, outras confirmando a constitucionalidade, mas um resultado bastante positivo nos trabalhos do plenário do Supremo Tribunal Federal, com temas, como você disse, Cadu, das mais variadas áreas do direito, não é? Servidores públicos também foram ações diretas de inconstitucionalidade que questionavam jornada de trabalho, remuneração, enfim, temas bastante interessantes no plenário do Supremo Tribunal Federal, trazendo essa questão constitucional à tona na discussão do plenário, sem dúvida alguma. Então vamos começar a fatiar, como sempre, tem muita coisa para falar hoje. Na sessão desta quarta-feira, vamos começar por ela, o Supremo Tribunal Federal tinha na pauta de julgamentos a decisão sobre se manteria válida uma liminar concedida pelo ministro Alexandre de Moraes, que suspendia a norma do Conselho Nacional de Justiça. Antes da sessão propriamente dita, vamos saber um pouco mais sobre o assunto. A medida cautelar foi concedida em uma ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Partido Republicano Brasileiro. O PRB questiona a validade de uma norma expedida pelo Conselho Nacional de Justiça que autoriza cartórios a fazerem o procedimento de identificação de pessoas por meio de credenciamento, convênios e matrículas junto a entidades privadas e governamentais. Um dos principais argumentos apresentados pelo Partido Republicano Brasileiro para entrar com ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal é de que a competência para propor lei sobre este assunto é do Poder Judiciário. O PRB também alega a violação à gratuidade de serviços relacionados ao exercício da cidadania. Já o Conselho Nacional de Justiça defendeu a validade da norma por integrar o Poder Judiciário e afirmou que o objetivo é aperfeiçoar as formas de registro. O pedido de medida cautelar apresentado pelo PRB foi aceito no início de março pelo relator da ADI, o ministro Alexandre de Moraes. Pois é, na sessão da quarta-feira, a Corte julgou se deveria manter válida a liminar concedida pelo ministro Alexandre de Moraes, suspendendo norma do Conselho Nacional de Justiça. A Corte acabou transformando em julgamento de mérito e decidindo que convênios firmados por cartórios de registro civil devem ser homologados e fiscalizados. Uma lei de 2017 permitiu aos cartórios de registro civil prestarem outros serviços remunerados por meio de convênios com órgãos públicos e entidades. Para o Partido Republicano Brasileiro, houve inconstitucionalidade nisso. Em momento algum se constata a presença dos requisitos da medida provisória, quais sejam da relevância e urgência ou a vontade originária do presidente da República, de ampliar as atribuições e competências dos legatários de ofícios do registro civil das pessoas naturais. Não há que se falar em apagar das luzes, tentando tornar feio, patinho feio, o processo legislativo levado a termo pelo Congresso Nacional de emenda a medidas provisórias. O relator entendeu que a legislação garantiu mais cidadania aos brasileiros, mas julgou a ação direta de inconstitucionalidade parcialmente procedente. Primeiro, para entender que deve haver conexão entre o convênio e o serviço prestado. Segundo, para que seja anulada a parte da lei que dispensa a homologação dos convênios, o que para o magistrado é uma forma de fiscalização e tem que existir nestas situações. O convênio pode ser firmado pela entidade de classe dos registradores civis e pessoas naturais, de mesma abrangência territorial do órgão da entidade, como pode ser firmado por outros, porque já as regulamentações estaduais, aqui não é uma exclusividade, mas, nesse caso, também depende de homologação. Por parte do Poder Judiciário. Proponho parcial referendo da medida cautelar, exatamente nesses termos, e admitida, como solicitei, a conversão do julgamento do referendo em mérito, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados.
para conceder a interpretação conforme a Constituição, ao parágrafo 3º do artigo 29, e declaro a nulidade parcial com redução de texto, a questão do independe de homologação, do parágrafo 4º, também do referido artigo 29 da Lei 6.015, agora na redação nova. Com exceção do ministro Marco Aurélio, os demais seguiram o relator. Podemos simplesmente proclamar a todos os ventos que o objeto foi cuidar da cidadania, que os novos preceitos trouxeram ao mundo jurídico algo vantajoso para o cidadão? Sob a minha ótica, não, presidente. Sob a minha ótica, os novos dispositivos surgidos quando, aspas, da conversão, que não foi conversão, porque se inovou de ponta a ponta, da medida provisória, visaram apenas beneficiar e com ônus para os usuários os cartórios. Leio o que é inserido e apenas lastimo que a iniciativa tenha sido de um parlamentar egresso de meu estado, do estado do Rio de Janeiro. Leio os dispositivos inseridos, que nada tem a ver, repito, com o que versado originariamente na proposta do Executivo. Os ofícios de registro civil das pessoas naturais são considerados ofícios da cidadania. Muito bem. Aqueles que gostam muito das qualificações e estão autorizados, uma carta em branco, a prestar outros serviços remunerados na forma prevista na lei. Não, em convênio, em credenciamento ou em matrícula com órgãos públicos e entidades interessadas. Parágrafo 4º, o convênio referido no parágrafo 3º deste artigo independe de homologação e será firmado pela entidade de classe dos registradores civis de pessoas naturais de mesma abrangência territorial do órgão da entidade interessada. A meu ver, houve uma modificação que não se coaduna da proposta inicial do Executivo, que não se coaduna com o Instituto da Conversão da Medida Provisória. Inovou-se totalmente. Enquanto a proposta do Executivo, vamos repetir, versou formalidades das certidões, o novo preceito adentrou o campo da feitura de convênio e da prestação de serviços remunerados pelos cartórios. Peço vênia, presidente, para julgar procedente o pedido formalizado na inicial desta DIN. Como voto? Proclamou o resultado. Por unanimidade, foi convolado o julgamento da cautelar em julgamento definitivo de mérito e, julgando o mérito, nos termos do voto do relator, por maioria, foi julgada parcialmente procedente a ação para conceder interpretação conforme à Constituição ao parágrafo 3º do artigo 29 e declarar a nulidade parcial com redução de texto da parte independente de homologação do parágrafo 4º do referido artigo 29 da Lei 6.015 de 73, na redação dada pela Lei 13.484 de 2017, vencido o ministro Marco Aurélio, que julgava a ação totalmente procedente. Na mesma sessão, o STF julgou uma ação direta de inconstitucionalidade que questionou pontos do Código de Trânsito Brasileiro com relação à exigência de quitação de todos os débitos para retirar o registro do veículo e o licenciamento obrigatório. Por maioria, o STF decidiu que é constitucional essa exigência.
Divergiu apenas o ministro Celso de Mello. Entendo estar configurada na espécie hipótese de sanção política, não é? E sem que aqui ocorra aquela situação de inadimplência reiterada e muitas vezes até abusiva e fraudulenta por parte do sujeito passivo do tributo eventualmente devido. O Supremo decidiu ainda que o CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, não pode estabelecer infrações e penalidades por meio de resolução. Por maioria, foi julgada prejudicada a ação quanto ao parágrafo 2º do artigo 288, vencido o relator que o declarava inconstitucional. Por maioria, vencido no ponto o ministro Celso de Mello, a ação foi julgada improcedente, declarando-se a constitucionalidade, portanto, dos artigos 124, inciso 8º, 128, 131, parágrafo 2º. Quanto ao artigo 161, parágrafo único, por unanimidade foi dado interpretação conforme para afastar a possibilidade de estabelecimento de sanção por parte do Conselho Nacional de Trânsito. Bom, então vamos fatiar esse julgamento da sessão da quarta-feira. Karina, começando pelo final, um artigo do Código de Trânsito Brasileiro, para ser mais exato, o parágrafo 2º do artigo 288, como vimos, ele não foi conhecido para julgamento, o tema não foi sequer analisado. Por quê? Porque, segundo os ministros, esse dispositivo questionado já teria sido revogado em 2010, portanto, depois da propositura dessa ação direta de inconstitucionalidade, restando prejudicado. E o que se alegava acerca desse artigo 288? Ele previa, e já não prevê mais, que como condição para recorrer da multa, havia necessidade de se recolher o pagamento, de fazer o pagamento daquela multa como condição para recorrer dela mesma e discutir a sua validade ou não na Jari, que é o órgão de recurso para a discussão dessas multas de trânsito. Como esse dispositivo foi revogado, os ministros não conheceram dessa discussão na ação de inconstitucionalidade e sequer adentraram ao mérito. Então, se a norma não está em vigor mais, o objetivo da ação é retirar o efeito, não faz sentido discutir aquela norma já revogada. E por isso, então, nesse ponto não conhecido, aí o julgamento parcialmente procedente. Bom, voltando agora ao julgamento anterior, que foi a questão dos cartórios, prestação de serviços nos cartórios. Um ponto comentado na sessão plenária, inclusive pelo próprio ministro Alexandre de Moraes, que falou a respeito do temor de colocação, muitas vezes, de venda de produtos, eventualmente, no cartório. Então, nesse sentido, se falou a respeito de que serviços prestados nos cartórios têm de ter conexão com aquela natureza do serviço cartorial que é apresentado nessas instituições. Essa conexão com a atividade cartorial, segundo o ministro Alexandre de Moraes, deve ter essa conexão com emissão de documentos. Não pode, eu me lembro durante a sessão de julgamentos, Cadu, que ele disse assim, não pode o cartório, por exemplo, começar a querer vender livros, que estaria totalmente fora das suas atividades fins. Então, nesse sentido, é possível, sim, é constitucional, o Supremo decidiu que a legislação que permite essa ampliação de serviços remunerados prestados pelo cartório tem que ter essa conexão com a atividade cartorial, ou seja, com emissão de documentos. Não pode servir para vender outras mercadorias que não essas conexas a essa atividade fim. Foi nesse sentido que os ministros, acabando por maioria, nesse caso, ficou vencido apenas o ministro Marco Aurélio, entendendo que essas atividades vêm para favorecer o cidadão com a ampliação desse tipo de serviço. Foi nesse sentido, então, o julgamento dando essa interpretação conforme para se estabelecer essa regra e a necessidade também de homologação, porque a legislação dizia que era independente de homologação, mas os convênios celebrados pelo cartório com essas entidades têm que ser homologados e fiscalizados pelo Poder Judiciário, ao contrário do que a lei dizia, que independia de homologação. Então, nesse sentido, acabou sendo dada interpretação conforme parcialmente procedente. Sessão plenária da quarta-feira. E Lei de Responsabilidade Fiscal do Esporte. Julgamento da quinta-feira, um dos destaques do próximo bloco do nosso programa de hoje, no Plenárias, daqui a pouquinho, depois do intervalo.
Estamos de volta com o Plenárias. Lei de Responsabilidade Fiscal do Esporte, um dos assuntos pautados para a sessão de julgamento da quinta-feira no plenário do Supremo Tribunal Federal. Os ministros deveriam decidir se manteriam uma liminar concedida pelo ministro Alexandre de Moraes, suspendendo partes da lei. Vamos saber um pouco mais sobre o assunto. A lei criada em 2015 define uma série de regras e deveres dos clubes e ligas profissionais quanto à gestão financeira e fiscal. Mas, segundo o Partido Humanista da Solidariedade, o PHS, e o Sindicato Nacional das Associações de Futebol Profissional, a norma tira a autonomia das entidades. Os autores da ação direta de inconstitucionalidade também questionam a imposição de sanções tributárias em casos de descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. Em 2017, o relator da ADI, o ministro Alexandre de Moraes, aceitou parcialmente o pedido de liminar. Agora, os ministros do STF vão decidir no plenário se mantém a validade da medida cautelar. A Confederação Brasileira de Futebol foi aceita como amigo da Corte. Se a decisão monocrática for mantida pelo plenário, parte da lei fica suspensa até uma decisão final do STF. Karina, estamos falando aqui sobre Lei de Responsabilidade Fiscal do Esporte, mas existe uma conexão direta com o Estatuto do Torcedor. É porque essa legislação, ela altera dispositivos do Estatuto do Torcedor, daí a gente dizer que essa é uma nova exigência do Estatuto do Torcedor. Apenas para a gente já adiantar um pouquinho aqui, uma maioria já foi formada acerca dessa discussão no plenário do Supremo Tribunal Federal, acompanhando o ministro Alexandre de Moraes, relator, e confirmando então a liminar que havia sido concedida anteriormente, para entender que apenas no que tange às condições para a participação nos campeonatos no ano seguinte, a regularidade fiscal e trabalhista dos clubes, no restante o ministro Alexandre de Moraes reputou absolutamente constitucional todas as regras estabelecidas, ao contrário do que se alegava nessa ação direta de inconstitucionalidade. E embora 7 ministros já tenham manifestado a mesma opinião, o mesmo entendimento acerca da constitucionalidade dessas normas, o julgamento foi suspenso em razão de um pedido de vista do ministro Marco Aurélio. Então, ainda sobre essa regularização das atividades, tanto fiscais e trabalhistas, como condição para a participação em campeonatos, ainda será discussão no plenário do Supremo Tribunal Federal, oportunamente, então, quando esse tema for pautado novamente no plenário com a retomada do voto vista do ministro Marco Aurélio. Portanto, vamos rever como foi este julgamento na sessão plenária da quinta-feira. O autor da ação, Partido Humanista da Solidariedade, entende que a Lei de Responsabilidade Fiscal do Esporte, ao estabelecer regras aos clubes e ligas que aderem ao Profut, Programa de Recuperação Fiscal, afronta a autonomia dessas entidades. O relator manteve o entendimento que teve no ano passado, quando concedeu liminar. Para ele, a norma, na verdade, representou uma oportunidade aos inadimplentes de quitarem as dívidas sem interferência na gestão das empresas. A exigência de contrapartidas foi tão somente para, primeiro, possibilitar que aqueles que aderissem a esse programa pudessem realmente pagar o seu refinanciamento à União e para que pudessem realizar uma melhoria no montante de dívidas gigantescas de todos os clubes. Não foi, de forma alguma, e nenhum dos dispositivos da lei impugnados, ressalto somente o artigo 40, nenhum deles me parece ter sido uma intervenção arbitrária na autonomia das entidades desportivas, mas sim a previsão de um regime de cooperação entre poder público e entidades privadas pela própria sobrevivência das entidades privadas, dessas entidades de desporto do futebol profissional. Porém, o relator interpretou como inconstitucional a parte da legislação que penaliza os clubes e ligas com rebaixamento, caso não apresentem a certidão negativa de débitos na hora de se inscreverem nos campeonatos. Na verdade, nem teria Campeonato Brasileiro, porque dos 20 clubes, 19 seriam automaticamente rebaixados para a segunda divisão. Aqui, eu entendi que houve falta de proporcionalidade e razoabilidade dessas medidas gravosas. A meu ver, se configurou uma sanção política. Mas mais grave do que isso, eu diria que é uma verdadeira pena de morte para o clube. Porque toda a ideia da lei, toda a ideia de boa governança, de um rigorismo maior, um correto rigor maior,
foi para que os clubes se adequassem e conseguissem pagar os seus débitos. Eventual inadimplência, que deve ser cobrada pelas vias normais, mas se acarretar automaticamente a exclusão do campeonato do ano seguinte, aí que esse clube jamais vai conseguir pagar o que foi refinanciado. O ministro confirmou a liminar, julgou a ação parcialmente procedente e foi seguido por 6 colegas de corte. Mas o julgamento foi suspenso porque o ministro Marco Aurélio solicitou mais tempo para analisar o assunto. A decisão sobre a possível isenção da cobrança de pedágio nas rodovias federais, quando não há uma via alternativa de tráfego, também foi adiada. Após o relator do recurso extraordinário que trata deste tema, o ministro Alexandre de Moraes, afastar a possibilidade da isenção, o ministro Roberto Barroso disse ainda ter dúvidas sobre o caso e pediu vista. Pois é, essa sessão ela não se limitou, inclusive, a esses julgamentos, porque nós tivemos já na segunda parte, já encaminhando. Aliás, da segunda parte não, porque foi sessão única. Isso, né? exatamente. O ministro Celso de Mello ele fez a proposta de que se encaminhasse diretamente para que tivéssemos uma única sessão sem o intervalo regimental. E nós tivemos uma sessão única. E já ao final, tomando um tempo razoável ainda da sessão, nós tivemos os julgamentos das chamadas listas dos ministros, inclusive com várias ações diretas de inconstitucionalidade. Algum destaque? Das várias ações que foram julgadas, foi confirmada pelo plenário a constitucionalidade de uma lei do Estado do Rio de Janeiro que previa a possibilidade de cancelamento daquela multa de fidelidade, Cadu, que a gente contrata com as operadoras fixas ou de telefonia celular, para que quando o usuário daquela telefonia perdesse o emprego, uma vez comprovando o rompimento do vínculo empregatício, ele pudesse ficar isento do pagamento da multa de fidelidade. Então, a legislação do Estado do Rio de Janeiro, ela vem ao encontro a proteger o consumidor, e foi nesse sentido que a ministra Rosa Weber acabou votando, entendendo que a norma estadual é absolutamente constitucional e que está dentro das competências do Estado a possibilidade de legislar sobre normas protetivas do consumidor. E nesse sentido acabou sendo acompanhada por votação unânime. Todos os ministros acabaram concordando com a ministra Rosa Weber e confirmaram a constitucionalidade da norma estadual. O que se alegava aqui, principalmente, é que essa exploração de forma direta ou por meio de concessão, autorização e permissão dos serviços de telecomunicação, essa exploração teria que ser regulamentada pela União, competência privativa prevista lá no artigo 21 da Constituição, mas os ministros entenderam que não haveria desequilíbrio na relação contratual, embora não houvesse o pagamento dessa penalidade, conforme alegava a autora da ação, e que não haveria também uma supressão ou um vício de inconstitucionalidade nessa iniciativa do Estado em legislar sobre essa matéria, porque aqui não se trata de serviços de telecomunicação e nenhuma interferência no oferecimento desses serviços, mas sim norma protetiva do consumidor. Constitucionalidade confirmada no plenário por votação unânime, relatora ministra Rosa Weber. Bom, esses foram os destaques da semana no plenário do Supremo Tribunal Federal. Lembrando que na próxima semana nós não teremos sessão plenária por conta do feriado da Semana Santa. Mas temos encontro marcado de qualquer maneira, Karina, com nossos amigos telespectadores. Na outra quarta-feira e quinta-feira, no direto do plenário, e no final de semana, com certeza, no Plenárias. Obrigado pela companhia, como sempre, e obrigado por estar conosco aqui na TV Justiça.